coletivos abertos ao público para testar exatamente os nervos da moçada. O grupo conta, no momento, com 16 jogadores mesclando quase veteranos e revelações observadas pelo treinador coreano. Muita gente estranha que neste número recorde de atletas concentrados não estejam William, Montanaro e Maracanã, entre outros. O técnico Son já explicou muito bem o seu esquema de renovação, mas até mesmo dentro do grupo há os que ainda questionam a dispensa dos craques consagrados. Xandó, por exemplo, respeita a teoria do técnico, mas não se conforma muito com a ausência dos ex-companheiros. Exemplo do Badalhoca também, que está jogando na Itália. Basquete masculino agora. Hoje, na cidade de Serquilho, a seleção brasileira ainda é desfalcada de Ronaldo e dos brasilianos que estão na Itália. Ronaldo nos Estados Unidos. Rolando, né? É verdade. Às vezes estão trocados aqui. Oscar, Marcel e Israel, que estão na Itália, enfrentam a seleção cubana que chegou ontem a São Paulo para mais uma série de amistosos. Apesar de não participar da Olimpíada de Seul em apoio à Coreia do Norte, Cuba representa um grande desafio à equipe brasileira que já sonha com a participação em Seul. Os planos e a agenda do nosso basquete você vai conferir agora. É essa aí a seleção brasileira que você quer ver jogando em Seul? Pois as mudanças deverão ser muito poucas, a começar pelo técnico Ari Vidal, que dirigiu a equipe medalha de ouro no PAN, e Oscar, que deverá ainda ser a figura de maior destaque do grupo. Mas para chegarmos à Olimpíada, temos que passar pelo pré no mês que vem, em Montevidéu. E para esta primeira batalha, talvez não contemos com Oscar, o Mão Santa. Marcel e Israel devem voltar antes da Itália e Ronaldo dos Estados Unidos. Sem dúvida, reforços reconfortantes. Mas sem Oscar, o técnico Ari Vidal terá que alterar o esquema tático, que estaria apoiado, como no PAN, nos arremessos a longa distância. Esta semana, a seleção porá em prática o que tem treinado exaustivamente diante dos cubanos, em 5 amistosos, de hoje até domingo. Dos dias 11 a 22, os jogadores estarão concentrados em Serra Negra e de 25 a 6 de maio em Nova Friburgo, dando sequência aos treinamentos. Nos dias 7, 8 e 9 de maio, eles estarão participando de um quadrangular em Brasília, que terá uma segunda etapa aqui em São Paulo, nos dias 14, 15 e 16. Neste torneio, em que enfrentará o México e Porto Rico, Alemanha Ocidental, o Brasil terá o seu teste final antes de embarcar para o Uruguai. No pré-olímpico, que começa no dia 20 de maio, a seleção reencontra os adversários do México e Porto Rico, além das equipes do Canadá, Venezuela, Argentina e Uruguai. 7 países lutando por 3 vagas em Seul. Com ou sem Oscar, o importante é faturar a nossa. É claro. Tênis, Copa Davis. Em menos de 48 horas, a equipe brasileira de Davis estará disputando em quadra a sua nossa última chance de permanecer na primeira divisão do tênis mundial. Se perdermos, voltamos à zona americana, que equivale a dizer segunda divisão, ao lado da Argentina, dos Estados Unidos e do Equador, que vão estar lutando para subir. Apesar desta grande responsabilidade, os tenistas brasileiros que já estão treinando em Múrcia, local dos jogos contra a Espanha, parecem tranquilos. Eles acreditam nas chances do Brasil, principalmente jogando com bolas rápidas na quadra de Saibro, onde serão disputados os jogos. Enquanto seguem os treinos, o maior suspense até aqui gira em torno do segundo tenista de ambas as equipes. O primeiro deles é o Emílio Sanches e o nosso é o Luiz Mata. Os segundos que estão em dúvida. Pelo Brasil, em definição entre Cássio Mota e Ivan Clay. Pela Espanha deve jogar Javier Sanches, o irmão do Emílio, ou Sérgio Casal. Apesar de não tão bem ranqueado e nem tão experiente como os demais jogadores, Ricardo Ascioli já está confirmado como parceiro de Luiz Mata na partida de duplas, que será jogada no sábado. Ele atuou muito bem contra a Alemanha e terá que mostrar a mesma fibra agora na Espanha, quando um jogo de duplas pode ter um peso decisivo. Ascioli tem 24 anos como Mata e em momento algum pode pensar que os espanhóis são menos perigosos que os alemães. A dupla Emílio Sanches e Sérgio Casal foi a segunda melhor do mundo no ano passado e vencê-la pode ser um desafio até maior do que vencer os alemães, que a gente não conseguiu. Do grupo, ele é o que menos fala, o Ascioli, mas dizem que é o tenista que está em melhor fase. Agora é a hora da Fórmula Ford. O piloto Hélio Seidel, que deixou o circuito brasileiro pela Fórmula 2000 inglesa, começa a colher bons resultados. Ele conseguiu o segundo lugar na terceira etapa do campeonato, depois de 2 quartos lugares nas provas anteriores. Ele ocupa agora a 4ª posição no geral do certame e tem boas chances de chegar à liderança.
Boa sorte para ele, mais um piloto nosso se dando bem. Foi-se o tempo em que as mulheres se trancavam em casa à espera do príncipe encantado, ou então tricotando na cadeira de balanço como a rainha do lar. Com a mesma rapidez que elas se lançaram no mercado profissional e mostraram talento, elas invadiram o esporte com garra e coragem. A exposição Mulher no Esporte, que está sendo realizada no Sesc Pompeia, fala disso. Ou, se você preferir, mostra isso através de fotos sensacionais que a repórter Patrícia Leite foi conferir. A Mulher no Esporte é uma exposição de 32 fotos onde revela a participação feminina nos meios esportivos, comprovando sua própria emancipação social com o decorrer dos anos em todas as funções. Essa seleção de fotos foi feita através de pesquisa efetuada por técnicos do SESC e registros colhidos juntos ao DEDOC da Editora Abril com o apoio da revista Placar, onde mostram atletas brasileiras que atingiram notoriedade mundial, como Dona Maria Lenk, filha de imigrantes alemães, que começou a praticar natação nas águas do rio Tietê no início desse século e ficou conhecida como uma das melhores nadadoras do mundo na década de 30. Ou ainda a nossa Maria Esther Bueno, que iniciou no tênis em 1950, venceu por 3 vezes o torneio de Wimbledon na Inglaterra e foi considerada em 1959 e 1960 a melhor atleta do mundo, ultrapassando sua fama no tênis. Mas chegando mais próximo à nossa geração, encontramos com Hortência, do basquete feminino, considerada a melhor jogadora em sua posição nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e capa da revista Playboy do mês de fevereiro. Além disso, algumas esperanças e revelações, como por exemplo a Ana Moser, do vôlei, que foi campeã mundial juvenil no ano passado e hoje já integra a seleção adulta. Embaixo temos a Patrícia Amorim, da natação, recordista sul-americana dos 200, 800 e 1.500 nado livre, que está buscando um índice para a Olimpíada de Seul. E é nessa Olimpíada de Seul que uma garotinha de 15 anos, a Luísa Parente, representará o Brasil na ginástica olímpica. Já na corrida, nós temos a Soraya Telles, que foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis no ano passado e é considerada a melhor corredora nacional nos 1.500 metros rasos livre. Agora, todas essas mulheres já marcaram efetivamente a sua presença no esporte. Daqui para frente, elas buscam novos espaços, como, por exemplo, no futebol e no judô, onde o CND já registrou essas duas profissões. Mas ainda nós temos o pugilismo, o tiro, a beleza feminina no remo e até no culturismo. Vocês poderão ver essa exposição aqui no Sesc Pompeia, situado à Rua Clélia, número 93, de segunda a sexta-feira, das 2 às 9 da noite, ou aos sábados e domingos, das 10 às 5h30 da tarde. Isso até o final desse mês. Portanto, venham que ainda há tempo de curtir essa exposição. É a TV Gazeta e a Mulher no Esporte. Essa mulherada é fogo, né? Agora, fisiculturismo não, por favor. Judô, grande chance para a nossa seleção olímpica, a exemplo do que aconteceu em 79. A equipe brasileira foi convidada para passar um mês no Japão, treinando com campeões asiáticos e mundiais em preparação para os Jogos Olímpicos de Seul. Pena é que o embarque será amanhã e o convite só pôde ser aceito parcialmente. Acontece que judocas já conhecidos como o Sérgio Pessoa, o Aurélio Miguel, a Soraya André e o Luiz Onmura, entre outros, poderão ir através dos seus patrocinadores, que vão bancar o negócio. Mas os demais, atletas como Ricardo Sampaio, Rinaldo Cagiano, Rogério Querubim e o João Brigante, sem patrocínio, não tem como arcar exatamente com as despesas que a Federação Japonesa não vai cobrir. Pois é, o convite foi feito, a oportunidade é ótima, agora a grana quem tem que bancar é a delegação. É uma boa oportunidade, a gente encerra o nosso Jornal de Esporte hoje, para os empresários que estão ouvindo pensarem bem nessa oportunidade de poder financiar um atleta brasileiro, não é uma boa? Então, a gente volta amanhã às 7h50 com muito mais coisa, muito mais informação desportiva para você, tá? Um abraço, até amanhã.
Paula Dipp com o Paulista 900, o Rota 66 e o Alexandre Machado com Vamos Sair da Crise são as próximas atrações. Até amanhã e uma boa noite a todos.